reunidos nessa noite. Saímos de nossas casas, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Saímos de casa, Senhor Deus, porque confiamos no Deus em qual nós temos crido, Senhor. Estamos aqui, Pai amado, que o Senhor possa quebrantar nossos corações, que nossos ouvidos estejam abertos, Senhor. Que a palavra que o Senhor vai mandar nessa noite venha fazer efeito, Senhor, em nossas vidas. E possamos sair daqui transformados pelo Teu poder, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti a todo momento, Senhor. Pedimos a Ti também que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Marcelo. Que essas dores que ele está sentindo nesse momento, Senhor, venha sair em nome de Jesus, Pai. Nada vai atrapalhar os Teus planos, Senhor, nessa noite. Oh, Pai, seja com ele nesse momento, Pai. Que a Tua boca seja a boca dele, Senhor. Louvado seja o Teu santo e eterno nome, Pai. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, minha sogra ainda viva, e eu não sei o que ela usou, não lembro agora, não me recordo, minha esposa deve recordar. Ela usou alguma coisa que me cegou durante algum tempo, né? E a minha vista fechou, eu não conseguia enxergar, eu não sei o que era, alguma coisa que deve ter dado uma alergia. E eu lembro que eu entrei num ônibus totalmente cego, né? E minha esposa me ajudou naquela ocasião, não sei se ela vai lembrar disso. Ela me ajudou a andar ali naquela ocasião. E naquele dia, não é? O ônibus foi assaltado. E eu não vi nada. Deus é bom. Irmãos, mas eu não estou enxergando absolutamente nada. Estou enxergando muito pouco. Estava ali olhando, não estava reconhecendo o Jerry. Então deu uma escurecida, talvez alguma coisa que eu tenha passado. E eu estou enxergando muito, mas muito pouco. Eu não consigo ver a fisionomia dos irmãos. Então me perdoem se a leitura, né, que está bem complicada hoje, mas não é óculos, irmão. Alguma coisa que vai fechando assim. E eu enxergo vultos, né? Começo a enxergar vulto e tem um vultinho dormindo ali, né? Descansando, né? Então não é porque a mensagem foi ruim, não. Eu estava dormindo antes de começar a mensagem. Mas eu, de fato, não me perdoem por não estar. Me perdoem se eu for falho hoje em alguma coisa. Tentar passar da melhor maneira possível. Mas eu não reconheci nem a irmã, vi a irmã Adriana ali. Não sabia quem era, para os irmãos terem uma ideia de que as coisas vai apertando um pouco. Mas vamos falar daquilo que nós nos lembramos. E aí nós vamos tentar ir falando. Quero agradecer a irmã que fez um chá e deu alguma coisa para mim tomar. E eu estou ficando com essa voz mole já, né? Meio paradão. É porque os remédios fazem efeito, né, irmãos? Uma semana difícil. Uma semana bem conturbada. E às vezes nós não temos ideia de quantas lutas nós passamos, né? Mas uma coisa é certa, o Senhor nos torna mais do que vencedores em todas elas. Nós estamos chegando já, se eu não me engano, à 7ª mensagem desta série, não é? Em que nós falamos do legado dos gigantes da fé. E sabe, queridos, dentro desse período que nós estamos estudando, nós fomos impactados com uma série de situações muito interessantes. Como Deus tem falado aos nossos corações. Hoje eu conversava com um irmão que foi lá, né, esteve comigo ali, e nós estávamos falando da grandeza, do valor das Escrituras, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que tem entrado no nosso coração. E é interessante imaginar que na última mensagem da série, quando nós falávamos sobre conquistar o legado que José deixa, não é? Ele falou de uma experiência que ele teve na semana, quando ele estava prestes a desistir de algo.
E a palavra do Senhor veio a ele, e ele se posicionou, e ele contava para mim hoje quantas bênçãos o Senhor derramou sobre a vida dele. Hoje, o nosso legado, obrigado. O nosso legado, que um gigante da fé nos deixa, é Neemias. Neemias. E seria fácil pegar o nome Neemias e imaginar qual recado ou qual legado ele nos deixa, não é? E o legado que Neemias nos deixa é da reconstrução. Reconstrução. Hoje à tarde eu atendi uma jovem, minha esposa estava comigo também, e que tudo parece perdido no seu casamento. Tudo parece perdido, tudo parece que não há mais volta, as coisas se quebraram. Você passa uma vida inteira quebrando coisas. Você já parou para pensar? Às vezes nós olhamos assim a consequência, passamos uma vida inteira quebrando coisas e depois estamos diante de uma situação, quando você olha está tudo quebrado. E a vida nos faz quebrar muitas coisas. A confiança, não é? Imagine você, um pai, uma mãe, que instrui o seu filho, que ensina o seu filho, e dado momento, parece que ele esquece tudo aquilo. E se quebra muita coisa, se quebra confiança, se quebra responsabilidades. Imagine você que planta no seu casamento estabilidade, e aí uma pessoa gera uma estabilidade, gera um momento e aí quebra tudo. E aí você olha, está tudo muito quebrado, não é? E dado esse tempo de olhar as coisas que se quebram na nossa vida, relacionamentos que se quebram, confiança que se quebra, relacionamento com Deus que se quebra, relacionamento com filhos que se quebra, com o marido, com a mulher, com a própria vida. Quantas vezes você não consegue nem olhar para si mesmo e conseguir ver alguma coisa inteira? Será que a minha fé é real, é verdadeira? Será que o que eu fiz foi certo? O que será que está acontecendo? E aí eu fico olhando nesse legado desse homem, reconstruir. Ele poderia jogar fora, ele poderia terminar. Você já viu quantas pessoas desistem de tudo hoje? As pessoas sempre desistem, não é? E é muito complicado quando você está andando com pessoas que desistem, não é? Nós estamos caminhando, estamos andando, aí um desiste, outro desiste, outro desiste. E aí você vai olhando e fala assim, puxa, onde estão aqueles que continuam? Nós somos de reconstruir. Reconstruir. Nós somos de reconstruir. Eu, você, a igreja de Cristo, ela é de reconstruir. Então este legado, nós começamos a ideia do legado de crer com fé, com Abraão, depois de superar com Isaac, depois de mudar com Jacó, perdoar com José, perseverar com Moisés, conquistar com Josué e reconstruir. Porque em algum momento da vida alguma coisa se quebra, alguma coisa se fere, não é? Mas eu quero começar lendo Neemias 1, do 1 ao 4, 11, depois 6 e o 15, tá bom? Eu vou estar lendo Neemias 1, do 1 ao 4, depois o verso 11, depois Neemias 6, 15, e a palavra de Deus diz assim. E os irmãos me perdoem a leitura, tá bom? Desde já. Neemias 1, do 1 ao 4, depois verso 11, depois do capítulo 6, no versículo 15. Todos acharam? Digam amém. E diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E lhes perguntei acerca dos judeus
que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração de todos os servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E o último texto 15, o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Em 52 dias. Vamos orar? Senhor, Deus dos céus e da terra, o Deus que conhece todas as nossas limitações. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor agora transpasse as minhas limitações. Por favor, Pai querido, usa o teu servo como tu queres, da maneira que tu desejares. E, ó Deus, que o que sinto não seja nada para aquilo que o Senhor tem a fazer no meio do teu povo. Por isso, ó Deus, abençoa, protege, capacita. Pai, esvazia de mim mesmo e fala aquilo que o Senhor tem para falar. Nós nos rendemos à tua palavra e queremos ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, a vida de Neemias é extremamente inspiradora. Extremamente inspiradora. É uma vida que, ao olhar para ela, somos conduzidos a reconstruir. Olhar as coisas de uma forma diferente novamente. Olhar as coisas com a perspectiva de trabalhar em prol. Trabalhar em prol. Ele olhou e quando ele soube a notícia, os muros da cidade estavam em ruínas, os seus portões tinham sido destruídos pelo fogo. Essas notícias caíram como uma bomba sobre a vida de Neemias. Meu Deus, e agora? Ele, no primeiro momento, irmãos, aquele homem ele começa a chorar. Aquele homem ele se rende àquilo e ele olha aquilo com profunda dor, com profunda tristeza. Essas notícias vêm de uma maneira muito forte na sua vida. Jerusalém achava-se indefesa, estava sem os muros, sem os portões. Uma cidade sem muros antigamente não era uma cidade, era um lugar completamente desprovido de segurança. Os muros serviam para isso. Os muros serviam para isso. Queridos, você vai entender bem isso, né? Hoje eu não sei onde você mora, mas imagine se sua casa não tem muros, não é? Como você ficaria se a sua casa não tivesse portões, portas, se não houvesse segurança, não é? É interessante que por vezes, quando é só para nós, não é? A gente tem um pensamento diferente, né? Quando era só comigo, eu podia dormir de porta aberta, afinal era só eu. Mas quando vem a esposa, quando vem as crianças, irmão, o seu temor é por todo o tesouro que você tem, pelas pessoas que você ama, não é? Porque, irmãos, porque amamos pessoas, acordamos orando por elas, não é verdade? Por quê? Porque você pede o quê? Proteção. O que era proteção naquele tempo? Muros, portas fortes. E é interessante imaginar que aquela cidade estava desprovida de segurança, não só contra exércitos, mas contra as feras do campo, né? As cidades fortificavam, elas davam segurança para as mulheres e crianças quando os homens saíam em guerra, pois ofereciam meios de se defender. E a partir da experiência daquele homem, de Neemias, de tratar, né? Nós podemos olhar e traçar caminhos para a reconstrução de ruínas da nossa própria vida. Sabe, irmãos, há coisas que nós estamos
fragilizados. Há situações que os nossos muros estão quebrados. Tem coisa entrando muito fácil na nossa vida. Muros quebrados. Perdemos a sensibilidade. Perdemos. Não é? Perdemos o tratar com respeito. Perdemos o temor. Perdemos uma série de coisas que vem na nossa vida e você vai deixando entrar. Quando você vai ver, você começa a perder as coisas. Você olha assim, mas... E não adianta pôr a culpa nos outros. Porque, meu amado irmão, já dizia, né, o mineiro, o pior cego é aquele que não quer ver, não é? E eu estou perdendo coisas e estou pondo culpa nos outros. Ah, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque, lembra da palavra de domingo? Seja você um milagre. Para de esperar os outros mudar. Para de esperar os outros. Não, e se aquele irmão não vir conversar comigo, eu não converso com ele. Se não vir pedir perdão, se o meu marido não vir pedir perdão, se. Até quando nós vamos deixar essas coisas entrarem nas nossas vidas? Até quando nós vamos guardar mágoas, rancores? É o tema da mensagem de domingo. Me perdoem por estar misturando as duas coisas. Mas até quando? Muros em ruínas, desprotegidos. Está entrando muita coisa que não deveria entrar. Entra muita coisa que não deve entrar. E às vezes você pensa assim, é porque o exército está fraco. Não, porque os seus muros estão baixos. Seus muros, não é? Recentemente nós fomos impactados, né? Minas Gerais agora, o matador entrou numa igreja batista, atrás do pastor, para matar o pastor, matou um monte de gente, menos o pastor, não é? Muros frágeis. É interessante que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você orou pelos portais desta casa? Quantas vezes? Eu oro todo dia. Porque nada posso fazer, irmãos, com as portas abertas, se o Senhor não guardar. Se o Senhor não guardar. Não é? Na última terça-feira nós dizíamos, né? Que se entrar alguém lá, de primeiro tem a irmã Rosilene com físico de louva-a-Deus, né? E eu nem estou vendo ela, então é mais fácil falar. Mas pode colocar o Derli, que é fortão, o Deli. Pode colocar o bombeiro lá, o juvenil. O Osmil, lutador de Kung Fu, né? Kung Fu Panda, né? Pode colocar ali, irmãos. Diz a Bíblia, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia. Hoje o irmão Chiquinho deu um testemunho muito lindo aqui, né? Dizendo do irmão Jerry ter ajuntado as pessoas para orar antes do culto do domingo. Falando sobre unidade. Que coisa maravilhosa. E você sabe, irmão, se nós queremos colocar colunas de fogo na frente das portas, das paredes deste lugar, é com oração. É com oração. Na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Mas quando os nossos muros estão quebrados, nós pensamos num monte de coisa, né? Nós pensamos em pôr o papo em dia. Eu lembrei da peça agora, né? A peça que nós falamos no sábado e no domingo, né? Ah, Senhor, eu tinha que vir para pôr o papo em dia. Eu tinha isso, eu tinha... O problema é que a gente pensa um monte de coisa, menos em erguer os nossos muros. Nos fortalecer, interceder, orar, confiar. Você viu que coisa mais linda? Uma família inteira cantando.
né? Eu não consegui enxergar, mas eu sabia que estavam todos ali, né? Cantando, adorando o Senhor. Você já parou para pensar, entre nós aqui, que ninguém nos escute, que privilégio dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você sabe quantas pessoas querem falar isso? Eu e minha casa servimos ao Senhor. E não de forma profética, mas no exato momento que estamos. Talvez agora você está olhando aqui dentro e sua família está aqui. Isso daí é uma coisa de tamanho valor, de tamanha honra, de tamanha alegria, mas nós não comemoramos isso. Nós até comemoramos sair mais cedo do serviço, até comemoramos um aumento, até comemoramos uma merecida folga. Mas você comemora porque a sua família está aqui, ou parte dela? É tão bom sentir a nossa família nos cuidados de Deus. É tão bom poder entender isso. Mas pastor, por que eu não sinto isso? É porque há muros em nossa vida que foram derrubados, portas que foram queimadas, e eu não quero reconstruir. Eu prefiro me camuflar, eu prefiro me acostumar com as coisas, não é? Eu estava vendo no final de um desses cultos de manhã, não é? A irmã Jo falava assim para o irmão Chiquinho, hoje você não me deu bom dia. Aquele homem ficou vermelho, estufou o peito, disse assim, eu disse que eu te amo. Que coisa mais linda e cheia de graça, né? Que gostoso. Mas assim você pode falar assim, eu não falo mais eu te amo, cansei. Não tive resposta. Mas irmão, se você fala eu te amo por causa da resposta, não significa que você está declarando o que você sente. Mas você está à procura de uma resposta. Até quando a nossa vida vai depender dos outros? Não é? Eu vou lá, eu não vou cumprimentar mais o Derli, porque o Derli não me cumprimenta, é um ser. Até quando? Quem disse que eu preciso que ele me responda o cumprimento para cumprimentá-lo? Para saudar com a paz de Jesus Cristo. Eu estou cansado dos outros pisarem em mim. Já ouviu essa frase? Ainda bem que ele não disse isso. Já pensou se Jesus cansasse? Estou cansado. Deu eu falar e ninguém me ouvir. Estou cansado de eu estar indo morrer por esse povo, eles querem me matar. Eu estou cansado disso. Imagine se Jesus dissesse assim, eu estou cansado. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que ele foi até o final. Então, pensando dentro disso, olhando o exemplo de Jesus, a ideia dos muros, eu só estou mostrando a necessidade de reconstruir coisas. Reconstruir vida de oração, comunhão, reconstruir. Eu não tenho que prolongar. Queridos, essa semana aqui, tratei uma pessoa que foi uma coisa interessante. A pessoa está há 3 semanas sem falar com a mãe. 3 semanas. E eu disse assim, nossa, deve morar longe. Não, mora no fundo da minha casa. Então, o que acontece, né? Horários distintos? Não, estou magoado com ela. Só vou conversar com ela a hora que ela vir falar comigo. Sabe, irmãos, é interessante imaginar que o mundo está muito destruído e nós estamos acostumando com a destruição que o mundo está causando. Sabe uma coisa que eu gosto na Bíblia? Ela é desafiadora. Ela diz, não vos conformeis com este mundo. Se alguém destrói, você constrói.
Você constrói. As pessoas vão destruir. No mundo inteiro, pessoas estão destruindo alguma coisa. As pessoas que estão ao seu redor vão destruir. Até os da sua família vão destruir. Agora, se todo mundo destruir, nós vamos viver esse caos. Tem que existir construtores. E a igreja de Cristo, na contramão deste mundo, ela constrói. Ela constrói. Enquanto os inimigos tentam destruir, a igreja constrói. A igreja de Jesus Cristo não tem sangue de barata. Tem o sangue de Cristo. Tem o sangue de Cristo. Então, preste atenção. Dentro dessa experiência, a mensagem de hoje, ela visa tratar a restauração daquilo que se perdeu, da alegria que se foi, do relacionamento destruído, de uma vida profissional ou empresarial desastrada, ou que foi devastada por uma situação. Todos nós, em alguma maneira, nós vamos nos identificar com aquilo que Deus vai ministrar nesta noite aos nossos corações. Neemias foi um homem que olhou para uma circunstância desagradável, triste, e resolveu enfrentar cara a cara o problema. O que você precisa reconstruir na sua vida? E para que a gente venha a abraçar o legado de Neemias, para que eu possa aprender a como esse homem, ele reconstruiu algo, eu tenho que me identificar com algumas maneiras que ele se posicionou. E o primeiro legado que ele deixa é: identifique as áreas que estão quebradas na sua vida. Neemias 1, do 1 ao 3. E vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província. Obrigado, desculpa. Passaram por grande sofrimento e humilhação, e o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. É interessante que quando o Anani chega, Neemias pergunta sobre os judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E a resposta daquele homem revelou as ruínas em que Jerusalém se encontrava. Sabe, queridos, a verdade sobre o verdadeiro estado daquela cidade, dos seus moradores à volta, as áreas quebradas foram identificadas, todas elas. Ele foi falando. Sem verdade a respeito das áreas que precisam ser restauradas em nossa vida, não há restauração. Essas verdades precisam ser vistas como nossos aliados e não como inimigos. E se só é possível a reconstrução se a ruína for identificada. Sabe o que acontece hoje? Se alguém fala uma verdade para você, você fica nervoso com a pessoa que falou a verdade para você. Você vira a cara para a pessoa que falou a verdade. Você se irrita com a pessoa. Irmão, só há reconstrução se você identifica a verdade da ruína. Só há reconstrução, senão você fica ali, você vai se acostumando com as coisas, você vai se acostumando com o jeito de ser, ninguém te fala nada, e quando fala você fecha a cara. Leandrinho, é você que está aqui, vem cá, filho. Cadê o irmão? Chega aqui mais perto. Isso, olha para cá, para o irmão lá. Faz uma cara fechada, de verdade. Não, vai ver. Eu falei uma verdade para você. É assim. Mais intenso. Agora com raiva. Oxi. Obrigado, irmão. Você já percebeu? Que olhar fatal. E eu que não estou enxergando do eu, imagina você que está vendo. Já parou para pensar nesse negócio?
Você vai contar uma verdade. Você sabe, irmão, você quer ser uma bênção na vida de alguém? Esteja aberto para ouvir as verdades. E por mais que elas doam, pergunte para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer que eu mude? E sabe, irmão, entre nós aqui, agradeça a Deus pelas pessoas que falam a verdade para você, porque são poucas. Agradeça a Deus pelas pessoas que falam a verdade para você, porque são poucas. E quando você identifica, então, há verdades ocultas. Há verdades ocultas. Não deixe, irmão, que as verdades ocultas em sua vida impeçam você de reconstruir. Deixe as pessoas falarem para você a verdade. Amigos verdadeiros usados por Deus, através do Espírito Santo da verdade, para nos instruir, para dizer assim: olha, não faz isso, vem cá, faça isso. Eu conversava com o irmão Der Tili, e ele falava assim: pastor, não me deixa errar, me fala. Se tiver alguma coisa, me fala. E sabe o que é gostoso, irmãos? Esta linha é bom. Você sabe por quê? Nos ensina a palavra de forma direta ou indireta: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você também precisa saber as verdades da tua vida. Às vezes a pessoa que está envolvida não está sabendo muito o que está acontecendo. Está indo assim: mas ninguém me fala. Ninguém me fala. E olha, você estava do meu lado e não me fala que eu sou teimoso, que eu sou teimosa, que eu faço isso, eu faço aquilo, que eu e tal. Me fala! Por quê? Porque eu quero reconstruir, eu quero crescer. Eu quero crescer. Me fala a verdade. Não é? Não tenha medo. Uma coisa que eu me identifico com este homem é que ele compartilhou tudo com Deus. E olha que coisa maravilhosa. Neemias 1, 4 e 11. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Quando eu vi estas coisas, sentei e chorei. Lembrei da Andresa. Sentei e chorei. Ele começa a falar com Deus. Olha que coisa linda. Ele começa a falar, compartilhar tudo para Deus. Irmãos, dentre os muitos atributos da vida de Neemias para restaurar, um deles é o mais evidente. Neemias foi um homem de oração. E Neemias orando em diferentes ocasiões, neste processo de construção dos muros da cidade, você vê o tempo todo ele orando. Hoje no culto, né, quando o irmão Chiquinho começava a falar e começava a chorar, né? E o Chiquinho também é chorão, né? Temos 2 chorões aqui fortes. E no fim do ano, nós vamos fazer uma disputa para ver quem chora mais, né? Vamos ver, isso aqui vai ser muito bom. Esse homem começa a orar, chorar, se derramar, e ele começa a falar com Deus. E ele fala tudo. E ele fala, né? A irmã Marlene disse assim: eu falo muito, né? Mas Neemias fala mais. Neemias fala mais. Ele começa e ele fala tudo. Irmãos, quando ele recebe a notícia da situação de Israel, ele ora. Antes de pedir ao rei Artaxerxes autorização para viajar para a cidade santa e reconstruí-la, ele ora. Quando os inimigos zombam dele e põem em dúvida
as reais possibilidades da construção dos muros, sabe o que ele faz? Ele ora, né? Irmão, durante a grande tentativa de intimidação por parte dos seus opressores, sabe o que ele faz? Ele ora. Por ocasião de uma confissão coletiva dos pecados do povo de Israel, sabe o que ele faz? Ora. Durante as últimas reformas políticas, sociais e religiosas realizadas após a reconstrução dos muros, sabe o que ele faz? Ele ora. Ele fala o tempo todo com Deus. Igreja, o sucesso de uma reconstrução não está na habilidade de construir, mas na capacidade de confiar e colocar as coisas ao seu Deus. Toda reconstrução passa por isso. Neemias deixa um exemplo. Ora. Não tenta ir na sua força, porque vai piorar. Ora. E ora. E quando tiver alguma coisa incomodando, vai e fala. Sabe, irmão, seja aquela criança que fala tudo. Fala tudo para Deus, fala mesmo. Não para de falar, mas fala o tempo todo. Ora, 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 ora. Este homem, ele não para. Ele não para um minuto. Ele fala com Deus o tempo todo. Uma coisa nós aprendemos: não há reconstrução sem oração. Se reconstruir é preciso, orar é imprescindível. Eu tenho que orar. Não na igreja somente. Ainda nós oramos pouco. Mas orar o tempo todo. A Bíblia diz: orai. Assim devemos orar. Uma outra coisa que me chama a atenção, e isso acaba mexendo conosco, é que esse homem, ele assume uma parcela de culpa. Sabe, queridos, quando nós chegamos a Deus cheio da razão, nós perdemos a oportunidade de nos rendermos. Às vezes você está chegando num momento da juventude e que você acha que sabe tudo e que está tudo certo para você. E aí você começa a ver portas sendo fechadas. Mas as portas estão sendo fechadas não é porque Deus gosta de fechar portas. É porque Deus espera que você se humilhe perante a potente mão do Senhor. Se existe um lugar para se humilhar, é diante da potente mão do Senhor. Ele reconhece. Neemias 1, dos 5 ao 7, diz assim: então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso que amam e obedecem aos seus mandamentos. E os teus ouvidos estejam atentos, seus olhos abertos para a oração que teu servo está fazendo de dia e de noite diante de ti, a favor dos teus servos, povo de Israel. E aí ele diz assim: confesso os pecados que nós, olha aqui, os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os mandamentos, seus decretos, leis do teu servo Moisés. Você já parou para pensar, querido, que o mundo não gira em torno de você, mas que você é uma solução para esse mundo que está se perdendo ao seu redor? Mas porque o Senhor está esperando você confessar o seu pecado, não dos outros. Sabe, queridos, o espírito que nós temos que ter diante dessa situação. Certa vez,
uma menininha, né? Vamos pensar um nome fictício, Leinha. Zoião, pestanhona grossa, aquela coisa toda. E aí ela vinha assim na praia, não sei se você já viu aquelas estrelas do mar na praia. Elas acabam morrendo porque a maré desce, sobe, depois desce, elas ficam ali e morrem tudo. E aí tava lá a bichinha, zoião, aquela coisa toda. E foi. E ela pegou uma estrela do mar. Zum, e ela tava ali com seu pai. E aí seu pai olhou assim, ô Leinha. Passando a mão na cabecinha dela. Ô Leinha. As estrelas vão morrer, olha quantas vão morrer. Deixa isso pra lá. Ela olha pro pai e diz assim, mas pai, na vida daquela estrela eu fiz a diferença. Eu não vou salvar todas, mas na vida daquela eu fiz a diferença. Você já parou pra pensar que coisa linda é isso? Às vezes você está preocupado em mudar o mundo. Você não tem que estar preocupado em mudar o mundo. Você tem que estar preocupado em brilhar o tempo todo, em ser luz o tempo todo. E deixa que Deus te usa para mudar o mundo. Talvez você vai ser a diferença uma estrela. E será bem-aventurado por isso. Não se preocupe com a quantidade de pessoas que você vai abençoar. Se preocupe em ser uma bênção. Compreende isso? Compreende isso? Assuma sua parcela. Diga, olha, eu errei também. Confesse seu pecado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, confessar os seus pecados, eu vou se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou sarar. Você quer ter cura na tua casa? Você quer ter cura na tua família? Você quer restaurar a sua família, a sua casa, a sua vida? Confesse pecados. Ele garante que ele sara. Para de tentar confessar o pecado do próximo, confessa o teu pecado. Uma outra coisa que eu aprendo, e eu prometo terminar agora, né? Não desista, mesmo diante da forte oposição. E no Neemias 2:10, depois 4, do 1 ao 3, diz assim: Sambalate, o Ononita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando se alguém estava interessado no bem dos israelitas. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. É interessante que ninguém te ajuda quando você quer fazer uma coisa certa. Ninguém quer te ajudar. Para fazer coisa errada, aparece um monte de gente. Para se aliar a você, para tirar o foco da família, para se aliar com você, para tirar o foco das coisas de Deus, para dizer assim: olha, isso não leva a lugar nenhum, desista da casa do Senhor, desista da família, tem muito problema. É verdade, tem muito problema. Alguns dias atrás eu disse isso aqui, não lembro quando, mas eu disse. Sabe a arca de Noé? Conhece? Irmão, preste atenção. Deus fala com Noé, constrói a arca, não é? Termina, ele coloca os animais lá, aquela coisa linda.
Irmão, eu fico imaginando aquela arca entrando cheia de animais. E eu imagino que os antepassados do gato fedorento de minha mãe estavam lá. Fico imaginando. Imagina aqueles gatos, irmãos, urinando, aquele cheiro terrível, aquela coisa gostosa. Se é que existe, a minha esposa vai me cobrar isso pro resto da vida que eu vou falar. Não é crostosa. Eu não sei se existe, irmão, mas dentro do meu vocábulo existe. Aquele cheiro, sabe, irmão? Urina, potroço de elefante. Você já imaginou? Gases de rinoceronte. Né? Bafo. Enfim, de avestruz. Se é que esse bicho tem bafo. Imagina o cheiro que era aquele lugar, irmão. Imagina que naqueles dias houve diarreia múltipla. E aquele negócio vinha aí, tomava aquele lugar, e aquele fedozão, não tinha para onde lavar. Aonde que ia? Incrustava ali, né, na madeira, o cheiro devia ser insuportável. Agora eu quero perguntar uma coisa para você, entre nós aqui, que ninguém nos escute, mas preste atenção no que eu vou dizer. Eu falando desse jeito, é o pior lugar do mundo para se estar, né? Já imaginou, irmão, os mil andando lá e escorregando no potroço de um rinoceronte? Banho de lama, né? Que lugar terrível. Irmão, imagina os pernilongos. Tinha pernilongo na arca. Tinha. Mosquito, varejeira. Imagina que lugar lindo. Os passarinhos voando ali dentro, porque é o lugar que tinha para pousar. E batizando sua cabeça o tempo todo. Ungindo sua cabeça com óleo estranho. Olha, é o pior lugar para se estar na vida, irmão. Pensa você dormindo e o gato fedorento da minha mãe dando uma rajada em você. Misericórdia, é o pior pesadelo que pode existir. O gato não mijou no meu carro lá? Eu falo para minha mãe, aquele gato tem um pacto maligno com o cão. Aquele gato lá, eu não boto fé nele não. Aquele gato é do cão. E eu não gosto dele. Ele mijou só no meu carro, do meu irmão estava do lado. Enfim. Perseguição. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Irmão, eu falando da arca assim, você não quer entrar nessa arca. Ela é fedorenta, é suja. Só que era o melhor lugar do mundo para estar. Não existia melhor lugar no mundo naquele momento para estar senão naquela arca. O melhor lugar. Pergunta para as pessoas que estavam morrendo afogadas do lado de fora, onde que eles queriam estar? Na arca fedorenta com o gato da minha mãe. Queria. Todo mundo queria estar lá. Às vezes a igreja é um lugar que tem bastante problemas, dificuldades. Vou dizer para você uma coisa, entre nós, porque na eternidade eu vou te lembrar isso. O melhor lugar para estar é na casa do Senhor. É o melhor lugar para estar. Guarda isso no teu coração. Há opositores, há pessoas que estão tentando roubar a sua paz, há pessoas que estão tentando dificultar a sua vida. Em todo lugar vai ter, inclusive na casa do Senhor. Não se vença pelos opositores. Aquele homem, ele tinha uma oposição forte, as pessoas estavam zombando dele. E eu vou dizer uma frase que eu quero que você guarde. Todo processo de restauração nos põe em um campo de batalha. Todo processo. Sempre. Sempre. Sempre quando você está querendo restaurar alguma coisa, vão se levantar pessoas contra você. No seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, até mesmo dentro da sua igreja. Vão se levantar.
O seu foco não está nas pessoas. Porque as pessoas você vai considerar até superiores a si mesmo, como nós vimos hoje de manhã. O seu foco está na reconstrução de seus muros. Para que você aprenda a amar sem ser amado. Trabalhar por Cristo, não por homens. Amar por Jesus, não porque as pessoas merecem. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, de todo o meu coração. Por mais que eu faça, eu não mereço teu amor. Não, eu sou falho. Eu sou falho. Você também é. Nós somos, né, Osmil? Nós somos. Mas nós nos amamos uns aos outros porque merecemos ser amados. É porque o amor de Cristo se manifesta em nós. É o amor de Cristo que se manifesta em nós. Não é porque as pessoas merecem. Esta igreja não vai amar esse bairro porque ele merece ser amado. Ela vai amar porque o amor de Cristo se manifesta nela. Não porque somos melhores do que ninguém, porque não somos. Mas é o amor de Cristo que se manifesta em nós. E aonde você está, aprenda a amar aquelas pessoas. Aonde você estiver. Mas não porque elas merecem. Porque elas serão opositoras. Elas tentarão destruir o seu muro. Mas por causa do amor de Cristo que está em você. Sabe, querido? Para terminar. Confie para reconstruir. E descanse na soberania do Senhor. Para encerrar. Sabe, queridos, em Neemias 6,15 diz assim: e o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Em 52 dias. Sabe, quantos dias Jesus levou para ressuscitar? Quantos? 3. Quantos anos durou o cativeiro de Israel no Egito? 400. Parabéns. 400. Quanto tempo durou a travessia do deserto? 40 anos. Em quanto tempo o Senhor intervirá para promover a sua reconstrução? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. E eu termino a mensagem desta noite com este versículo para a sua vida. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Eu não sei quanto tempo, mas eu confio na soberania. E deixo essa palavra para toda a sua vida. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Alguém tem uma outra versão? Pode levantar e ler bem alto. Pode ler. Pode ler. Isso, pode ler. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados no seu decreto. Sabe, queridos, nós somos convidados esta noite a confiar na provisão do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Parece que a sua reconstrução está demorando, parece que está difícil. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Eu não sei o tempo, não sei se é 3 dias, se é 400 anos, 400 anos não é. Se é 30, se é 15, se é 5 dias, se é... De repente Deus gostou daquele episódio do Thamus. Eu não sei.
Mas uma coisa eu guardo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certa vez, um homem disse para Jesus: uma só palavra. Uma palavra. Eu não sei o tempo da reconstrução, mas eu sei que aquele que começou a obra é poderoso para terminar. Vamos ouvir uma canção? Juvenil, Lloyd. E depois vamos estar orando e encerrando esse tempo. Tá bom? Às vezes nós passamos por tantos problemas, a nossa fé fica tão pequena, pensamos até em desanimar. Paulo diz: quando estou fraco é que estou forte. Cristo venceu a própria morte na dura cruz para nos salvar. Paulo diz: quando estou fraco é que estou forte. Cristo venceu a própria morte na dura cruz para nos salvar. Lança tua rede em alto mar, na dificuldade Deus vai te ajudar. Lança tua Pedro, lança a rede no mar. Se o vento forte quer te derrubar, se as altas ondas querem te afogar, faça como Pedro, lança a rede no mar. Deus transforma toda a tristeza em alegria, faz nascer um novo dia, te faz sentir um vencedor. Desemboca o vaso, enche de azeite, enche de amor. Toda mágoa acabará, operando Deus quem impedirá. Desemboca o vaso, enche de azeite, enche de amor. Toda mágoa acabará, operando Deus quem impedirá. Lança tua rede em alto mar, na dificuldade Deus vai te ajudar. Faça como Pedro, lança a rede no mar. Se o vento forte quer te derrubar, se as altas ondas querem te afogar, faça como Pedro, lança a rede no mar. Faça como Pedro, lança a rede no mar. Querem acabar com as famílias, estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de emprego, para que haja aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas deste mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas não se desespere, ó família, tudo nosso Deus tem a saída.
Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os filhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder, pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai